o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Epístola de Tiago, no capítulo 1, no verso 19, diz: assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência da maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo-vos a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, já há vários dias ficou algo referente a esse contexto na minha memória, vários dias, o que não é normal das maneiras como nós recebemos o que falar da parte de Deus, mas essa forma rara, quando alguma palavra não escapa da minha memória, não importa o que eu faça, aquilo está ali, eu entendo que há um projeto de Deus. E aí a gente começa a ler aquele texto, começa a escrever coisas, começa a meditar, orar, buscar em Deus, enfim, querer atingir a perfeição. E essa é a mensagem dessa manhã, que o apóstolo Tiago, ele diz que as pessoas recebem a palavra que foi neles enxertado. Como é enxertado? A partir do momento que nós ouvimos qualquer coisa, aquilo caiu dentro de nós. Não tem jeito, você não tira mais. Se alguém chegar para você e disser assim, olha, eu tenho uma estratégia para assaltar o Banco Central do Brasil, a Casa da Moeda, a estratégia é essa. Acabou. Aquilo fica dentro de você. Mas é você que vai se tornar praticante daquela palavra ou não. Você pode, aquilo não vai sair nunca mais de você. Passa 20 anos, você está conversando com os amigos, você vai dizer assim, poxa, um dia um homem me falou de uma estratégia para roubar o Banco Central do Brasil, a Casa da Moeda. Ele falou assim, ó, isso. Ou seja, aquilo está dentro de você. Só que você não deu vida àquilo, você não se tornou um praticante daquilo. Como é praticante? É você seguir os passos do cronograma daquela palavra. Aquele GPS que aquelas frases chegou até você, você segue aquilo ou não segue. Uma doutrina espírita, o camarada diz, não, porque depois de milhões de reencarnações, você vai ser um ser mais evoluído. Isso está dentro de todos nós já ouvimos essa besteira, que o camarada vai morrer, ele morreu uma formiga, daqui a pouco volta um elefante, daqui a pouco volta, e haja baboseiro. Isso está dentro de todos nós temos esse conhecimento. E isso fica dentro de nós, tanto que nós, com a palavra da verdade, nós criamos um anticorpo, e quando alguém vem, não, porque a doutrina da reencarnação, você tem conhecimento, está dentro de você, você já neutralizou, e você vem com uma palavra muito superior, né? Há poucos dias atrás, alguém falou, não, porque a reencarnação, eu disse, cadê os sábios?
Se existe reencarnação, pelo menos me mostra um Adão sábio, pelo menos Adão, né? Há 6.000 anos de história, Adão já deve ter reencarnado várias vezes. 6.000 anos de história, pelo menos segundo o calendário judaico. Cadê o Adão evoluído? Não estou vendo nenhum. Cada dia que passa a humanidade fica mais uma desgraça, mais uma miséria. Antes se roubava coisas, objetos. Hoje já sequestra a pessoa para roubar os órgãos. Que evolução teve a humanidade? Então a reencarnação para mim ela é uma peça furada, terrível. Mas tudo isso está dentro de nós. Eu já li muitos livros espíritas, está dentro de nós. Eu já li muitos livros católicos, está tudo aqui dentro. Agora, eu já li a Escritura. O que eu vou praticar? Aquilo que eu vier a praticar é isso que vai mostrar qual palavra enxertada em mim eu dei vida. Porque o nosso corpo, né? Adão, dizem os estudiosos do idioma, que Adão significaria terra. Então, terra é onde você lança a semente. Mas a semente é a palavra. Então, a palavra cai na terra que somos nós. E aquilo que eu deixar que floresça é o que vai se ver na minha vida. Então, Tiago diz, no verso 21, por exemplo, 22, sede praticantes da palavra, não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Não simplesmente ouvinte, iludindo a vós mesmos. A outra versão diz, enganando-vos a vós mesmos. Significa que, se eu apenas ouço a palavra, não a pratico, isso é uma ilusão. Muita gente diz, não, eu não perco nenhum culto. Eu estou presente em todos os trabalhos que a igreja faz. Faz aonde? Dentro do santuário. Eu cansei de ver isso. Pessoas no tempo das igrejas batistas por onde andei, eu vi pessoas muito ricas. Ricas, irmão, pessoas ricas. Carro de última geração, computador de bordo, que era fenômeno. Estou falando de coisa de mais de 20 anos atrás. Mas, e tinham também na igreja os filhos dessas pessoas ricas. Só que quando o pastor convocava para um trabalho, e eu olhava, eu não via nenhum filho de rico lá. Quando o pastor chamava para o evangelismo na praça, o pastor chamava para o evangelismo nos trens, nas estações, não tinha filho de nenhum rico, era só os pobres. Só os pobres. Ainda lembro da face deles, estou vendo a face deles aqui diante de mim. Eram só os pobres que participavam dos trabalhos da igreja. Mas os ricos diziam, eu tenho 2 faculdades, eu já fiz até seminário, agora eu estou esperando a hora que Deus vai me convocar. Só se a convocação vier do inferno. Jesus não convoca, meu irmão, apenas quem tem palavra dentro de si, que a palavra foi enxertada. A palavra é enxertada em todo mundo. Jesus convoca aquele que dá vida à palavra, que deixa a palavra crescer, florescer, porque o semeador saiu a semear e a semente caiu em vários lugares, mas só floresceu e produziu aquela que caiu em boa terra. Você tem que ser a boa terra. Não, mas eu sou uma boa terra, eu sou uma pessoa boa. Não, a boa terra para Jesus é aquele em qual a semente frutifica, prospera, multiplica. Essa é a boa terra. A igreja vive de quê? De trabalho, de convocação. Se você é uma pessoa que vem para a igreja e volta para sua casa, se essa é a sua vida, você sai daqui cheio da palavra. Ah, que palavra abençoada, ah, que culto abençoado, ah, a oração daquele irmão, ah, aquele louvor, eu senti Deus, Deus falou comigo, Deus está na minha vida. Sim, Deus está na tua vida fazendo uma obra, te convocando, mas ainda não concluiu a obra não está concluída. Então para dessa letargia, se mexe, há um alvo a ser conquistado.
Por isso que eu mencionei, joguei lá no grupo do WhatsApp esses dias, sobre o jovem rico, para sua mente já ir funcionando. Bom mestre, que farei, que eu farei? Primeira pessoa do singular, farei, eu farei. O que eu farei para eu herdar a vida eterna? Qual o pensamento do homem? Nele. Está pensando nele? O que eu posso fazer? Provavelmente é rico, né? Quantos holocaustos eu devo oferecer? Aquele homem tinha a salvação? Não, porque se ele tivesse salvação, ele não perguntaria o que fazer para herdá-la. Se alguém disser, você não é salvo de que apostar tua vida contra a minha? A convicção que eu tenho da minha salvação, ainda que eu diga estamos num processo e ainda estamos sujeitos a uma queda, meu irmão, pode ser amanhã, mas hoje eu sou o cara que vou entrar no reino dos céus, custe o que custar. A minha convicção é tão forte, se o diabo aparecer, eu acabo com ele. Eu não sirvo um Deus de brinquedo, um Deus de palavras persuasivas. Eu dei o meu sangue, eu dei a minha vida, eu dei a minha juventude nesta obra. Eu trabalhei, calejei as mãos, usei dos meus recursos, empreendi toda a minha vida, até ultrapassei a minha própria covardia, as minhas próprias limitações. Se tiver que viver, viverei. Se tiver que morrer, morrerei. Quer vivamos, quer morramos, eu sou do Senhor. Esta era a minha filosofia de vida. E eu dizia para Deus, Deus, eu não quero ser um crente de banco da igreja. Eu olhava para os diáconos, Deus, eu não quero ser igual aquele irmão. Eu não quero ser igual aquele. Deus, eu não quero. Tem misericórdia da minha alma. Eu não quero ser igual a eles. E um dia eu estava na igreja e tinha um jovem seminarista, candidato a pastor, né? Lá faz seminário, vira pastor. E o camarada já era pastor e estava pregando. E eu olhei e vi aquele homem pregando, eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha alma, mas se o Senhor tiver um plano na minha vida, o homem estava pregando atrás do púlpito, ele já era pastor da igreja, se o Senhor tiver um plano na minha vida, e se for um plano igual daquele homem lá, eu não quero ser nada, eu não quero ser igual a ele. E você, irmão, o que você quer da vida? O que significa a igreja para você? Não, eu estou na igreja para Deus abençoar os meus negócios. Irmão, aonde você vê uma riqueza rápida, é no terreiro de macumba. Vai lá, faz um pacto com o diabo e ele te dá o mundo. Ele ofereceu para Jesus, me adora que eu te dou os reinos do mundo, é tudo meu, me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Tem tanta gente aí rica, Ike Batista, o governador Sérgio Cabral, o prefeito Eduardo Paes, o Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma, todos eles são ricos, foram ali na esquina, fizeram um pacto com o diabo, estão nadando em dinheiro. Esse não é o objetivo de quem conhece o sangue de Cristo. Não nos comparamos a ele, nossos objetivos são diferentes, nossa mentalidade é outra. Não somos do mundo para buscar o que as pessoas do mundo buscam. Ele com seu sangue nos comprou e nos fez um reino sacerdotal. Num reino sacerdotal não se precisa de dinheiro, porque Deus é a nossa comida, Deus é a nossa bebida, Deus é o nosso maná, Deus é o nosso pão a cada dia. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o colherás. Tiago está dizendo, houve uma palavra enxertada em vocês, mas não se iludam aí, essa palavra é poderosa para salvar as vossas vidas, mas não seja somente ouvinte desapercebido, ouvinte que se engana, isso se torna um falso discurso, quando você não põe a palavra em prática, se torna um falso discurso. Por quê? Porque não será eficaz. Não é ter a palavra que te salva, ter a palavra não te salva. Lembra daqueles filhos do sumo sacerdote? Foram para o demônio e disse, eu vos esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. Perfeito. Perfeito. E o demônio disse assim, mas eu conheço Jesus.
E eu sei quem é Paulo, mas eu não sei quem são vocês. A pancadaria rolou feio, irmão. Rolou feio. E foi notório em toda a província que não é porque qualquer boca que Jesus se manifesta. Foi notório em toda a igreja que Jesus não respeita título sacerdotal que ele não tenha dado. Foi notório a todo mundo. Não adianta, irmão. Fui na igreja, estou abençoado. Que nem um desgraçado que eu conheci alguns anos atrás. Não, irmão, não. O cara está lá em cima da laje soltando pipa. Irmão, não quer participar do culto? Não, irmão, domingo eu já fui na igreja, de manhã eu já fui na igreja e já fiz a minha obrigação com Deus. Ô desgraçado, vai fazer a tua obrigação com o diabo. Jesus Cristo não se serve por obrigação, se serve por amor, paixão ardente, ao ponto de, Senhor, eu dou a minha vida por ti. Ninguém é obrigado a ir em culto nenhum, meu irmão. Ali tem que botar lá na porta, lá, vinde os voluntários a morrer por Cristo. Aqui ninguém é obrigado a fazer nada, só se faz por amor, paixão ardente. E é por isso que eu sou o único pastor hoje de pé no mundo inteiro. Porque eu não sirvo a Jesus por causa do dinheiro que vai ter no final do culto naquela caixa de oferta. Quer tenha ou não tenha, serei o mesmo antes e depois do culto. Exatamente o mesmo. Dinheiro não me move, o que me move é o Espírito Santo. Não me interessa se vou ter dinheiro lá no final da caixa de oferta ou não. Não é por isso que eu vim aqui hoje. Eu não vim aqui hoje por isso. Eu vim aqui por outros valores. Os mesmos que moveu Moisés. Me deixa ver tua face. Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e viver. Não, mas que mais me falta? Fizeste tanta coisa na minha vida, eu quero ver a tua face. Então te coloca na brecha das rochas. Entende, meu irmão, qual é a tua posição? É a brecha das rochas. Um homem que contempla a Deus, ainda que, como diz a Escritura, contempla a Deus pelas costas, ainda assim, só se diz o quê? 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não vai ser atingido. Não se iluda com eu fui na igreja. Não se iluda com eu fui na igreja, porque nesse lugar não se chama pessoas para dentro de um templo. A convocação é para dentro de um reino. Ilusão de igreja cheia tem os mercenários e os ladrões por aí, os canalhas atrás dos púlpitos. Eles se iludem com igreja cheia, que a minha igreja tem 10.000 membros. Sim, o dia que alguém bater o pé e disser, os covardes voltem para casa, ele vai ver se ele tem 10.000 membros. Não tem nenhum, até ele vai sair correndo, porque ele é ladrão, ele é lobo, e o lobo, ele é mercenário. Quando o mercenário vê que vem o lobo, foge! Diferente de nós. Muito diferente. Aqui ninguém conhece a fuga. Aqui todos nós não desviamos os passos. Nós massacramos o que vier pela frente para mostrar que o Senhor é Deus, é Jeová Savaote, o Senhor dos exércitos. O jovem rico disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Todos. Quais tu queres ouvir? Esse assim, conheço. Mas por que ele conhecia o mandamento? Era uma palavra que tinha sido enxertada nele, mas ele não amava aquela palavra. Aquela palavra era para ele se autossatisfazer. Como muita gente, e como alguns poucos hoje vão sair daqui com a alma lavada. Tipo, fui na igreja, meu domingo está garantido. Fui na igreja, quarta-feira eu não venho mesmo, que é um dia cansativo, mas domingo não, domingo eu tenho que ir na igreja. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui não é religião, isso aqui não é sistema religioso de ritual, isso aqui é um sistema em que você dá a tua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você não tem um objetivo, Deus tem chamado para várias pessoas aqui, para liderança, para várias obras, mas a pessoa fica no banco.
Tem que acordar, tem que despertar. Tu não veio aqui para Deus abençoar a tua casa. Tu não veio aqui para Deus abençoar os teus filhos. Tu não veio aqui para Deus abençoar as tuas finanças. Deus não é o teu empregado. Você veio aqui para você ser empregado de Deus. É para você servi-lo e não para Ele te servir. Se Ele te deixar com fome, tu tem que servir a si mesmo. Se Ele te botar debaixo do viaduto, tu tem que servir a si mesmo. Se Ele deixar que todos matem todos os teus filhos, tu tem que servir a si mesmo. Não é Ele que te serve, é você que serve a Ele. Essa palavra já não foi enxertada? Não sufoque ela, deixa ela florescer. Deixa ela crescer, deixa ela produzir. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E o jovem rico está lá. Eu conheço todos os mandamentos, mas não conhecia por amar os mandamentos. Como nós olhamos para os mandamentos e não abro mão. Está escrito aqui. Não abro mão. Esses dias eu fui convidado para fazer uma celebração de pessoas que não são da igreja, com laços familiares, inclusive. Irmão, eu posso fazer o que eu quero. Acima de mim não tem homem nenhum para me dizer se eu estou certo ou estou errado. Não devo satisfação a homem nenhum. Mas quando eu olho para a palavra do meu Deus e analiso e digo, não posso fazer isso. Sou apaixonado por Jesus. E na dúvida, eu prefiro andar no que é certo, naquilo que eu já sei. Não vou, não participo. Não participo, não adianta que não participo. Por quê? Porque eu sou apaixonado pela verdade do meu Cristo. Essa palavra não é para me satisfazer. Esta palavra é para eu satisfazer a ela. Essa palavra não veio para me engrandecer. Ele me chamou para que a palavra seja engrandecida na minha vida. Não é a palavra que me serve. Sou eu quem sirvo a palavra. Não é a igreja que me serve. Sou eu quem sirvo a igreja. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Já que tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas, seja o meu empregado, trabalha para mim, Pedro. Tu me ama mesmo? Então eu vou te deixar ser o meu empregado, trabalha para mim, apacenta o que não é teu, as minhas ovelhas, e dá vida por elas. Você entende, irmão, o teu chamado? Pedro imaginou que um dia fosse ser o primeiro pastor da igreja? Pedro imaginou que hoje aqui, 2000 anos depois, eu ia estar falando no nome dele, e quando a gente toca no nome dele, o Espírito Santo se manifesta. Pedro imaginou isso? E você, o que tem imaginado da tua vida? Quando eu estava no sepulcro da Igreja Batista, as pessoas diziam, eu dizia assim, caramba, que viu? Caramba, se nós buscarmos Deus, né? Deus opera, Deus cura. Não, irmão, não é assim não. Deus operou, mas era Pedro. Ué, mas Pedro não era, ele não disse eu sou pecador, ausenta-te de mim, não era um homem que nem nós? Jesus não chama é pecador, não disse que eu não vim buscar e chamar os sãos, mas sim os doentes. Não, irmão, não, é para aquela época, foi com Pedro, eram santos homens de Deus, e eu dizia, não. Eles apenas andaram na verdade, na palavra. Se eu andar, o que Deus fez com eles, pode fazer comigo também. Porque é o mesmo, a palavra é a mesma, o caminho é o mesmo. E as pessoas diziam, não pode. Quem imaginou que Pedro seria o que foi? Quando olhavam para ele, diziam que eles eram o quê? Iletrados, indoutos, pescadores, resumindo, burros, que não sabiam ler nem escrever, porque quando se diz que alguém é indouto, significa que esse alguém não sabe ler nem escrever. Mas Pedro tinha as coisas guardadas na memória, das frequentações que ele tinha na sinagoga. Ele citou o profeta Joel quase todinho.
E você? É um pobre coitado? É um miserável? Está dizendo para Jesus, ausenta-te de mim que eu sou pecador? Jesus está dizendo, não, mas é justamente você que eu vim chamar. Eu preciso de um líder. Eu preciso de um libertador que vá no Egito. Eu preciso de um sacerdote que ordene a minha mesa do sacrifício. Eu preciso de alguém que coordene as minhas cortinas do louvor e da adoração. Eu preciso de alguém que confeccione os meus altares de cobre, de bronze. Eu preciso de alguém que ministre no incenso. Eu preciso de alguém que eu possa olhar e dizer, o fogo não se apagará jamais. Preciso. Mas Jesus olha para todo mundo foge. Não, pastor, mas Moisés fugiu para mim entender que eu não tenho que fugir. Entende, irmão? Isaías disse, ai de mim que vou perecendo. Ele disse aquilo, sabe para quê? Para mim entender que eu não preciso fugir, que Isaías era igual a mim. É para isso que a palavra está aí. Então, irmão, você não pode entrar na igreja e não ter um objetivo, uma visão. O banco é apenas o começo. O banco é apenas o começo. Se você não tem visão de sair do banco, você não sobreviverá no futuro. Você não sobreviverá. Eu não quero essa igreja cheia, transbordante, 500 membros, 1000 membros. Não, eu quero 500.000 congregações, com pessoas liderando, com Deus contando com todo mundo. E se Deus não levantar daqui, vai levantar de onde? Então entenda para onde Deus te chamou. Você acha que Deus te deu o título de valente, de forte, de um povo escolhido, de nação eleita? Disse que para cá traria o melhor. Você é o melhor para ficar no banco. O melhor Deus faz atravessar fronteiras. O melhor Deus usa para ressuscitar os mortos, para libertar os cativos, restaurar os oprimidos, desfazer as obras do diabo. É isso que se faz com os melhores. Nada de letargia. Você é um instrumento separado por Deus para uma grande obra. Não pode ser apenas ouvinte. Começa. Separa um estudo, põe na bolsa. Separa um CD, põe na bolsa. E começa. Em cada CD, você vai ver o Espírito Santo te puxar para mais próximo do altar. Em cada CD, daqui a pouco você está dando a palavra, daqui a pouco você está sentindo Deus, daqui a pouco você vai dizer, meu Deus, eu nem sabia que era capaz de tudo isso. É assim com todo mundo. É assim com todo mundo. Quantos testemunhos assim você já ouviu? Centenas. Centenas. Quantos exemplos tem na Bíblia? Gideão, Moisés, Isaías. Quantos exemplos tem na Bíblia? Um montão. Mas e aí, cadê a lição aprendida? Aquele que em nós começou. Deus começou uma boa obra na tua vida? Há quanto tempo Ele começou essa obra? Eu já falei aqui, tem professores de matemática que se formam com 4, 6 anos. Tem crente que passa 10, 15 anos dentro da igreja e ainda não está pronto para nada. Tem que estar pronto sim. Se não estiver pronto, o mover vai passar e Jesus vai dar ordem para a figueira ser arrancada. Começamos bem depois do feriado, né, irmão? Começamos bem. Começamos muito bem. Porque aqui Jesus não tem moleza. Aqui Ele quer formar um povo forte, maior que gigante, para mostrar que Ele é Deus nessa terra. Olha o que Deus tem feito conosco. Através das nossas orações, Ele tem jogado pessoas na sepultura. Pelas nossas orações, jogou até governadores atrás das grades. E nós estamos esperando que muitos ainda vão lá para trás das grades e que morram lá dentro. E é através de nós que essa obra está sendo realizada. Quem imaginou que um dia você fosse falar na terra e Deus fosse responder no céu? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Conheço.
tenho guardado isso tudo desde a minha mocidade. É mesmo? Mentiroso, safado, canalha. Se tivesse guardado mesmo o mandamento desde a mocidade, agora não estaria perguntando o que fazer para herdar a vida eterna. Se estava perguntando é porque não tinha guardado mandamento nenhum, porque quando tu guarda o mandamento, a força que tem dentro de você é incalculável. Incalculável. Você encara revólver, exército, traficante, polícia, o que vier, porque esta palavra é verdadeira. Quem tem dúvida da sua salvação, quem tem medo do mal vir sobre si, não guardou mandamento nenhum, brincou, passeou dentro da igreja, quis usar os mandamentos. Não, eu conheço, olha, o primeiro mandamento, não matarás, não adulterarás, viu, eu recito tudo, qual o salmo tal, a passagem tal, tudo para si próprio. Nós não estamos aqui para trabalhar para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu. É por ele que temos que dar a vida, é por ele que trabalhamos. Esses mandamentos não são para me engrandecer, são para provar a minha obediência e submissão. É para isso que é esse mandamento, essa palavra é para isso. Somos a igreja mais poderosa do mundo, pela palavra que temos recebido. Agora, se o povo se levantar na força do Senhor, nós marcharemos e derrubaremos milhões que vierem contra nós. Deus nos tem revelado coisas nesse ministério. Tem revelado a respeito da minha vida. Mas eu quero dizer a respeito da tua vida. Se tu te levantares, milhões cairão. Se tu te levantares, milhões cairão. Só porque você se levantou. Dá para você entender isso? Então levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor já nasceu sobre ti. Muitos irmãos estão precisando de uma palavra, às vezes de uma oração, mas as pessoas ficam sempre, não posso, não, isso é com o pastor, ou então com aquele irmão é abençoado, aquele irmão, tá. E você, quando que você vai se levantar? Quando que Deus vai poder contar contigo? Quando que Deus vai poder olhar para a tua vida e dizer assim, eu tenho um servo ali. Eu posso, tá vendo aquele homem que vem lá do norte em direção ao sul? Eu vou fazê-lo passar pelaquela estrada, porque ali eu tenho com quem posso contar, porque Deus olhou e viu você lá. Essa é a realidade, irmão. Tem pessoas que estão apenas se tornando ouvintes, não têm objetivos. Eu sei que você não quer ser nada. Não, pastor, eu não tenho aspiração, não tenho pretensão de ser um pastor. Amém. Eu não tenho pretensão de ser um pregador. Amém. Eu não tenho pretensão de ressuscitar os mortos. Amém. Eu não tenho pretensão de curar os enfermos. Amém. Mas você tem pretensão de ser servo? No que você vai servir, quem decide é o Deus da seara, não é você. Você tem pretensão de servir, você tem que ter. Está servindo, irmão? Hoje você vai ter que ir para casa, ou aqui mesmo, não sei, e vai ter que analisar a sua vida. Eu tenho guardado os mandamentos? Tenho. E em que eu tenho servido? Porque o jovem rico chegou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Conheço todos, tá? Ele conhecia todos os mandamentos, ele servia para alguma coisa? Vende tudo que tu tens e me segue, e terás um tesouro no céu. Ele chamou Jesus de bom mestre. E todos viam em Jesus um profeta, um rabino. Então, quando Jesus disse assim, vem e segue-me, ele sabia que Jesus estava dizendo, vem e serve-me, como Eliseu que jogava água sobre as mãos de Elias, ou como, no caso, aí depois como Geazi que jogava água sobre as mãos de Eliseu. Isso é servir. Quando Elias vinha, quando Eliseu vinha, os que estavam com eles lá para o servir, colocavam água nos seus pés, botavam a mesa para eles, era como uma dona de casa.
Mas olha para Eliseu e vê se não vale a pena ser uma dona de casa do reino de Deus. Vê se não vale a pena. Vê se não vale a pena ser uma dona de casa como foi Josué. Vê se não vale a pena. Vê se não vale a pena ser um súdito trabalhando por toda uma província como Gideão trabalhou. Vê se não vale a pena, irmão. É diferente o que fazemos nesse reino para o que se faz lá fora. O título pode ser igual, mas o espírito não é o mesmo. Vem e segue-me, significava, vem e serve-me, e tu terás um tesouro no céu. Ele estava querendo realmente um tesouro no céu? Ele estava realmente pensando no reino de Deus? Diante de uma palavra dessa? Chamando Jesus de bom mestre? E Jesus diz, por que tu me chamas bom? Se não há um só bom que senão é Deus. Isso já estava escrito lá no Antigo Testamento, e ele disse que guardava, então ele viu em Jesus o próprio Deus. Ele viu em Jesus o próprio Deus, mas não cedeu quando disse, vem, segue-me. Tu terás um tesouro no céu. Seguir significa servir. Ninguém segue ninguém se não for para servir. Era assim com os profetas, e esta era a linguagem do Antigo Testamento, irmão. Quando Tiago diz aqui, não vos enganeis com falso discurso. Por quê? Esse discurso de eu tenho a palavra, eu recebi a palavra, eu conheço a palavra, eu estudei a palavra. Ele diz assim, olha, sede praticantes, no verso 22 da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então hoje, irmão, para e pensa. Eu tenho sido um bom ouvinte da palavra? Tenho sido um bom ouvinte. E eu tenho sido um bom praticante. O que é ouvir uma palavra? É você querer construir uma casa. Você quer construir uma casa, mas você não sabe construir uma casa. Você precisa o quê? Ouvir uma palavra, ler a palavra, ter algum ensinamento. Aí vem um engenheiro e diz para você, ó, nesse terreno você faz uma sapata aqui assim, 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 tanto por tanto, faz ali, traça uma viga, traça uma coluna, joga ferro. Você recebeu a palavra, mas a sua casa só será edificada quando você colocar a palavra em prática e ir lá e fazer o que o engenheiro disse. O engenheiro do universo, o engenheiro das nossas vidas, o engenheiro do nosso caminho é Jesus. Se ele te deu uma palavra, vai e faça, porque planta dada por engenheiro, enquanto não sair do papel, é projeto não concluído. Você tem ouvido a palavra? Tem recebido? Então agora está na hora de você dizer, Jesus, em que eu posso ser útil? Porque eu sei que a tua palavra é a verdade. Em que eu posso ser útil? Agora, tem pessoas que nem se preocupam com isso. Irmão, eu passei anos da minha vida dizendo, Jesus, em que eu posso ser útil? Então, quando o pastor convocava para quebrar, carregar, virar massa, comer poeira de parede, de forro, fazer obra na igreja, eu via naquilo uma oportunidade rara de eu poder servir. Não queria saber se eu ia comer poeira, se eu ia carregar cimento nas costas, se eu ia calejar as mãos, se eu ia ficar sem comer. Não interessava, eu queria trabalhar, eu via naquilo uma oportunidade de servir. Eu não sei se eles estavam na direção ou não, eu sei que o meu coração estava na direção. Então, meu irmão, tem a palavra? Agora você tem que saber de Deus. Deus, o que eu faço para que a tua palavra entre em prática na minha vida, que eu não seja apenas um ouvinte me enganando com um discurso de ilusão. Quantas vezes eu ouvi, não, irmão, a minha semana agora vai ser uma bênção. Irmã, por quê? Porque eu vim na igreja no domingo. Domingo na igreja é bênção garantida para a semana. Nada disso, irmão. Não é um domingo na igreja que garante bênção na vida de ninguém, mas um dia a dia com Jesus Cristo, ao deitar e ao levantar, isso garante a bênção na vida de todo mundo. Amém, meu irmão?
não sede apenas ouvinte, mas vai saber de Deus o que Ele quer da sua vida. O que Ele quer da sua vida, para que direção Ele quer que os seus passos caminhem. Você tem que saber isso. Muitos irmãos já chegaram aqui nesse ministério e disseram até para mim, pastor, daqui eu não arredo mais o pé. Eu disse, está errado. Porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Está errado. Se um dia você tiver certeza que Deus te quer em outro canto, você tem que ir. Se você não for, eu mesmo te põe para fora. Ainda brincava assim. Amém, irmão? Porque Deus tem seus caminhos a revelar. E nós não somos detentores da verdade, exceto daquela que Ele nos revelar. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.